Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula sobre o Segundo Reinado, né? Nós vamos falar sobre a principal economia do Segundo Reinado, que é o café. Né? Nós vimos lá aqui, no vídeo anterior a formação do Segundo Reinado com o golpe da maioridade, aquela, né, conciliação de liberais e conservadores, parlamentarismo às avessas, os grupos políticos. E o café, ele é a principal economia, a principal renda de exportação do Brasil. Quais são as características dessa economia? De exportação, produzida num latifúndio, é uma produção monocultora e a mão de obra é a mão de obra escravista, é aquele sistema de plantation. Então, nós vamos ter aí, né, um latifúndio, onde nós teremos um único produto chamado café. A mão de obra usada é a mão de obra escravista. Você vai perceber que nos tornamos independentes, mas não libertamos os escravos, ou seja, a independência do Brasil não mudou a estrutura política, econômica e social da época. E esse café produzido é um café produzido para a exportação, tá? Quais são as principais regiões de cultivo do café? A primeira região de cultivo do café mesmo vai ser a Baixada Fluminense. O café, segundo conta, né? Segundo diz a história, ele foi contrabandeado, chegou, né? Veio da Guiana Francesa, contrabandeado por um representante do governo, tá? Veio no bolso, segundo alguns contam, e ali ele chegou até o Pará com essa mudinha de café. Mas esse café, de fato, ele é produzido na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, com uma função meramente doméstica, né? A função doméstica aqui, até mesmo ornamental, como alguns dizem, era mesmo para um consumo doméstico. Acontece que a riqueza dessa mudinha, ela vai gerar uma produção muito maior. Então, o primeiro lugar que realmente produziu em abundância o café vai ser o Vale do Paraíba. Né? A região do Vale do Paraíba é que vai inaugurar aí a verdadeira onda verde, como era chamada. Vai ser o lugar da primeira zona de cultivo do café para comercialização. Tá? Essa produção, adentrando aí São Paulo, ela vai ser baseada no latifúndio, no escravismo, nessa produção tradicional sem inovação técnica, que era a queimada, o desmatamento e depois a produção. Eu costumo dizer, né, e a própria história traz a ideia de que a mentalidade do fazendeiro do Vale do Paraíba é uma mentalidade mais tradicional, mais conservadora, em função do tipo de técnica utilizada e da mão de obra. No Oeste Paulista, nós vamos ter uma segunda zona de cultivo, quase que não sai. Ela vai iniciar a partir de 1850, né, da segunda metade aí, né, do século XIX. A região do Oeste Paulista é uma região de Campinas e Ribeirão Preto. E tem uma característica interessante, porque a terra dessa região era muito mais favorável para o cultivo do café, porque é a terra roxa. E a mentalidade do fazendeiro do Oeste Paulista, ela é uma mentalidade mais inovadora, eu diria mais progressista, porque nós vamos ter uma tecnologia mais avançada e, principalmente, nós vamos ter a introdução do trabalho imigrante. Por que que isso é um avanço? Por que isso é uma mentalidade mais progressista? Porque a mão de obra imigrante, ela é uma mão de obra assalariada. Então, eu já visualizo aí mão de obra imigrante, mão de obra assalariada, mercado. O escravo não é uma mão de obra interessante para uma mentalidade progressista, porque o escravo, gente, ele não tem salário, ele não gasta, né? Então, acaba que a região do Oeste Paulista vai prosperar muito mais. Outra coisa importante, aquele dinheiro que o fazendeiro do Oeste Paulista, ele usava para comprar a mão de obra escrava, agora vai sobrar. Vai sobrar. E esse dinheiro que vai sobrar, ele vai investir, inclusive, num processo até de industrialização. Investir numa casa bancária, porque os bancos vão surgir, investir numa casa bacana na cidade, né? Tendo uma visão mais
urbanizada, investir de repente na vinda e no incentivo das ferrovias, isso vai acontecer nesse período. Então, a gente vê que são modelos, formas de pensar, modelos econômicos diferentes de uma mesma cultura, que é o café. Olha aí algumas coisas que vão acontecer com a produção cafeeira. O cultivo do café ele vai incentivar a instalação das ferrovias. Por quê? Para quê? Para facilitar o escoamento da produção do café pelos portos do Rio de Janeiro e Santos. Então, para facilitar esse escoamento, para ser mais rápido, ao invés de ir no lombo da mula, nós vamos, então, incentivar e instalar as ferrovias. E, junto às ferrovias, através da implantação desses trilhos, nós vamos ver o surgimento das cidades. Então, nós vamos ter um processo de vitalização da expansão cafeeira, né? Quantas cidades não surgiram nesse período em função das ferrovias, tá? Então, isso é um incentivo, é uma visão mais progressista para o Brasil nessa época, tá? Aqui nós temos um mapinha. Esse mapa é um mapinha que mostra a região do Vale do Paraíba, a primeira zona, né, de produção de mercado do café. Você vai ver pela legenda o que são as ferrovias, as divisas interestaduais e as rodovias, né? Então, você nota aí a importância, né, das ferrovias para permitir, para acelerar, para levar mais rápido até o porto o café. Aqui nós temos o avanço do café. Você vai perceber o café no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, você vai ver o início no século XIX, onde era produzido. Você vai ver a região de Taubaté aqui em 1836. Você vai ver que tem uma expansão desse café. Cada data e cada cor aqui no mapinha, ele vai mostrar, e as setas vão mostrar que a produção cafeira ela não vai retardar, ela vai expandir, porque é de uma economia lucrativa. Só para você ter uma ideia de datas, nós estamos falando de segundo reinado, mas a produção cafeira vai se estender durante os 30 primeiros anos da República. Então, em 1889, quando a República foi proclamada, os barões do café, como serão chamados, os coronéis, né, eles vão dominar, a economia cafeira ainda vai continuar sendo predominante no Brasil e entrar em 1930, na época de Vargas, que aí ele vai trazer um controle maior, né, para essa produção, e é um assunto que a gente vai ver a posteriori. Outro mapa aí mostrando, olha só, as áreas cafeeiras, e você vai vendo de 1840 a 1885, a região do sul de Minas, que ainda é uma região muito forte na produção do café, tá? Você vai ver ela se estendendo para São Paulo, Ribeirão Preto, Rio Preto, São José da Boa Vista e até Colatina, olha só, no Espírito Santo. Então, você vê aí a expansão dessa produção, tá? Aqui tem um gráficozinho que vai nos mostrar a evolução dessa produção nas regiões, nas principais regiões, né, que é o Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. Nota-se aqui, ó, que em 1854, a região do Vale do Paraíba, ela detinha um monopólio de mais de 77% da produção do café, em detrimento do Oeste Paulista, que produzia cerca de 22%, né, 22,5%. Em 1888, você percebe a mudança nesse cenário. O Vale do Paraíba, de 77% de produção, vai cair para 20%. Enquanto o Oeste Paulista, ele vai produzir 80% do café que era exportado no Brasil. E tudo isso tem a ver, sim, com a mentalidade mais progressista. Então, houve um aumento nessa produção, tá? Essa economia vai trazer mudanças para o Brasil. Que mudanças são essas? Primeiro, só na região sudeste, né? Vamos olhar aí e perceber que essa mudança foi uma mudança para o sudeste do Brasil. Depois dessas mudanças, olha só o que o café vai fazer. O café vai nos vincular ao mercado internacional, porque é um produto de exportação, vai trazer lucros para a nossa economia,
né? Vale lembrar que essa produção de exportação, ela vai nos trazer lucro, vai fazer crescer o mercado interno. Vale lembrar que se eu tenho uma produção monocultora, outras áreas terão que produzir para abastecer a região do Sudeste. Então, eu vou ter uma importância muito grande com o sul do Brasil, que vai produzir alimento, que vai produzir, né, dentro da pecuária, para fazer o quê? Para abastecer esse mercado, né, interno, especialmente na região Sudeste, porque o foco deles ali agora é o café. Nós vamos ter condições para o desenvolvimento industrial. Vale lembrar que aquele fazendeiro do Oeste Paulista, que vai ter aquele dinheirinho que vai sobrar agora, ele vai investir na indústria. Ele vai usar esse dinheiro para investimento. A sociedade, ela vai ter uma mudança. Nós vamos ter aí, né, os exportadores, nós vamos ter a classe média e nós vamos ter o fazendeiro, que agora é chamado de os barões do café. E na República, nós vamos chamá-los de coronéis. Além das ferrovias e das cidades que nós já citamos, além do desenvolvimento dos portos para a escoação, né? Rio de Janeiro e o Porto de Santos eram os principais portos, né, que enviavam, né, desse mercado exportador. Vai haver uma melhoria urbana, né? Nós vamos ter uma melhoria nos centros urbanos. E esse café vai incentivar a vinda do imigrante, porque a vinda desse imigrante, ela vai proporcionar uma mudança na forma de trabalho, sendo ele assalariado e valorizando o mercado. E muitos vão também defender que a vinda do imigrante é uma forma de, na visão da sociedade, clarear a raça brasileira, porque nós tínhamos uma grande maioria de uma população negra. Atrair um imigrante, né, o italiano, vindo da Europa, branco, branquinho, dos olhos claros, era uma forma de certa forma, era uma maneira de promover um clareamento do povo brasileiro. E no nosso próximo bloco de aula, né, na nossa terceira parte, nós vamos trabalhar aí, nós vamos falar um pouquinho do que foi essa imigração. E vamos falar do conceito, né, do que é migração, a diferença com a emigração e a diferença da imigração. Qual que é a diferença? Que diferença existe entre migração, emigração ou emigração? Mas isso vai ficar para a nossa terceira parte dessa aula sobre o Segundo Reinado.